Uma relação transcendental é uma relação incluída em uma realidade absoluta, há um termo exterior que concorre para defini-la, por exemplo, a inteligência ao ser, a potência ao seu objeto, a matéria à forma e vice-versa. A relação predicamental, por sua vez, não possui outra realidade senão referir-se ao outro. É um olhar para o outro. Uma relação predicamental pode ser conceitual, lógica ou racional, isto é, existe apenas como objeto de pensamento na mente que a concebe. Ou a relação pode ser ainda real, ou seja, existe independentemente da mente. Um exemplo de uma relação conceitual é a relação do homem abstrato com o homem real. Um exemplo de uma relação real é a relação entre pai e filho. Para São Tomás de Aquino, só se pode entender relações reais em Deus nas quais há processão interior. Há apenas duas processões interiores. A processão do verbo, como operação do intelecto, que é denominada geração, e a processão do amor, como operação da vontade. Em cada processão há duas relações opostas. A do termo procedendo do princípio, já citamos, filiação e inspiração passiva, e a do próprio princípio, a paternidade e inspiração. Só uma reflexão, alguns itens para a gente entender a problemática, né? Como o termo pessoa significa nesse contexto a relação enquanto realidade subsistente na natureza divina, segue-se que há várias pessoas em Deus. Então, qual é a situação complicada que a doutrina cristã encara? Como que pode ter um ser único em essência, mas é trino em pessoas? Como é que eu posso distinguir esses três objetos, Pai, Filho e Espírito Santo, essencialmente? Não. Então, como é que eu distingo? Pelas relações entre eles. Então, aí é uma ideia de um sistema com três objetos, com 4 relações. Exatamente. Então, a distinção não é dada, a forma de distinguir é pelas relações, e não pelos elementos. A, B e C não se distinguem usualmente, e sim por meio das relações. Mas se há 4 relações divinas, como pode haver 3 pessoas divinas? A paternidade e a filiação são relações opostas. Mas a inspiração ativa, isto é, de alguma coisa procede o Espírito Santo, ou do Pai ou do Filho. A polêmica é que não procede do Filho, né? Então, novamente, a paternidade e a filiação são relações opostas, mas a inspiração ativa não as opõe, pois tanto o pai como o filho podem satisfazê-la, se aceita ou procede também do filho. O Espírito Santo procede do filho? Esta é exatamente a indagação da Questio 36, artículos 2º, da primeira parte da Suma Teológica de São Tomás, que é uma versão para iniciantes. Uma versão mais sofisticada é a Suma Contra Gentiles. Mas nessa versão já encontra um raciocínio muito interessante. A solução do doutor Angélico para a questão do filioque é estupenda, segundo a minha opinião. Eis o extrato do principal da argumentação, que tem a ver com essa noção de relações em sistema. Então agora é São Tomás, não sou eu. Respondo. Você precisa de uma relação quântica, né? Não, tem identidade de essência, mas distinção de relações. Respondo. É necessário afirmar que o Espírito Santo procede do Filho. Se ele não procedesse dele, não poderia de nenhum modo se distinguir dele como pessoa. Isso se torna claro pelo que foi dito acima. Com efeito, não se pode dizer que as pessoas divinas distinguem-se uma da outra por algo absoluto. Seria que os três não teriam essência única, pois tudo que se atribui a Deus de modo absoluto pertence à unidade da essência. Conclui-se, portanto, que as pessoas divinas distinguem-se entre si unicamente por relações, mas essas relações não podem distinguir as pessoas, a não ser como opostas. A prova disso é que o Pai tem 2 relações, por uma se refere ao Filho, pela outra ao Espírito Santo, paternidade e inspiração ativa. Entretanto, como essas relações não se opõem, elas não constituem 2 pessoas, pertencem a uma só pessoa, a do Pai. É como se fosse um par ordenado. Temos Pater, o Pai, e o Filho. E por outro nós temos o Pai e o Espírito Santo. Mas se só tem essas 2 relações, como é que eu distingo o Filho do Espírito Santo? Então tem que ter mais um par ordenado. Ou do Filho do Espírito Santo, ou do Filho ou do Espírito Santo do Filho, uma das 2. Entretanto, bom, já li isso aqui. Se, portanto, no Filho e no Espírito Santo só se pudesse encontrar 2 relações pelas quais um se refere ao Pai
elas não seriam opostas entre si, como as duas relações pelas quais o Pai se relaciona com eles. Então, do mesmo modo que o Pai é uma só pessoa, seria igualmente que o Filho e o Espírito Santo seriam uma só pessoa, possuindo duas relações opostas às duas relações do Pai. Sim? Você considera propriedade e relação? Sim. Tá, porque então é possível que algo tenha relação consigo próprio. Sim. Tá. Mas Não. porque eu estou perdida aqui nessa forma de Não, eu raciocínio. não Eu sei como é que ele vai... Vamos pensar o seguinte, relação você não entre- pode distinguir três objetos pela essência se eles têm a mesma essência. Correto? Mas acho que tem que esperar ele terminar o argumento do Santo Tomás. Não acabou. Não acabou, né? Não acabou para provar Não, que eu só existe quero entender se, o por exemplo, a propriedade de um dos objetos, por exemplo, de ter carne e outro não, está contando. A propriedade do quê? De um objeto dessa trindade, um desses objetos tem carne, correto? É feito de carne. É uma manifestação posterior. Não sei. Eu quero saber se isso está contando ou não. Não conta. No argumento, acho que Então, essa mas, carne é Então uma não coisa existe passageira. nenhuma propriedade que A tem que B deixa de ter. O problema é que acho que todo está nessa ideia de processão que eu não estou colocando aqui com todo detalhe e nem tenho tanta competência para dizer do ponto de vista atomista aristotélico, né? Mas a processão é essa ideia só atomista. Não, é atomista aristotélico no sentido que ele se baseia em Aristóteles. Mas você não acha que a questão da carne está implícita na palavra pessoa? Não. Pessoa é o nome das relações. É bem complicado o raciocínio. Eu estou tentando simplificar o máximo possível. Tem pessoa jurídica. Tá, é nesse sentido. O São Tomás utiliza a etimologia per se una. É uma por si mesma. Não, porque eu pensei que talvez por ali pudesse pegar um gancho. Mas hoje a gente pode discutir isso daí, porque não estou defendendo. Eu vou propor que a gente deixe o Fábio falar, para É, ele tem ficar na bastante sequência de raciocínio. então, mas o problema é de entendimento. Mas ele não acabou esse tipo de raciocínio. Então, mas a gente se perdeu logo nas premissas. Posso só fazer uma sugestão? Sim. Tem como você usar alguma ferramenta diagramática Sim, para explicar? Como, por exemplo, um sistemógrafo. Pode, A, B, por C favor, e D. acender a luz E aqui. você coloca os arcos como relação e um outro tipo de... Eu vou colocar isso. Porque aí fica mais claro. E aí a gente vai ver que nesse arco tem É o seguinte, olha. Então, uma interpretação atualizadíssima. Eu tenho interpretação atualizadíssima. É o sistema Deus tem como objetos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em grego. Como relações, nós temos Não, a pera um pouco, paternidade. Fábio. Aí começa o problema. Sim. O problema é o seguinte, como é que você pode usar três símbolos distintos para a mesma coisa? Mas essa distinção que eu tenho no sistema só é dada pelas relações. Então, mas A espera um distinção pouquinho, mas você já distinguiu, lembrando Wittgenstein, você já distinguiu pela denotação. Ao usar pi, fi, sigma, você já distinguiu. Qual é o fundamento dessa distinção? A pergunta é, qual é o fundamento dessa distinção? Você está distinguindo pela linguagem já. Você já deu três símbolos distintos. Sim, é que eu estou atualizando a coisa. Mais Não, ou tudo menos. bem, mas você disse que a única distinção é pelas relações. Então, É que eu já estou dando pronto. não, mas né? espera um pouquinho, o que eu quero é, vamos formalizar isso. Se a única distinção possível é pelas relações, eu não posso começar distinguindo pelo vocabulário. É um tipo de sistema relacional. Você não tem Sim, mas objeto, tudo bem, é mas eu relacional. quero saber o seguinte, por que eu estou usando três símbolos distintos para a mesma coisa? Não, eu tô não, ele sabe. É. Ninguém fazia isso. Eu sei que pediram um diagrama para ele, Mas mas o ele... símbolo teria que ser para a relação, então. É. Tá, teria que ter um símbolo só, que é para coisa. E de alguma forma você, pelas relações, não sei aí que é começar a Não, na verdade, os sistemas relacionais de trás
Pares, justamente ele argumenta isso. Você não especifica indivíduos, você só tem relações no universo. Sim, mas Só e tem indivíduos. mas e aí então você tem que ter um nome só. Os nomes são... Por que você tem 3 nomes? Não sei. Não sei se precisa ter 3 nomes, você não precisa nem ter nome, basta ter relações. Bom, então aí Ela tem relações. Mas isso não são nomes. Entendeu o problema? Entendi. O problema é o seguinte, se Quer dizer, eu já chamei de pai, eu já estou distinguindo dos outros. Cara, então você já distinguiu pela denotação. Vamos dizer, vamos usar uma terminologia semântica. Você distingue pela denotação e não pela Mas denotação. essa distinção é uma meta-distinção, não dentro do sistema. Ah, sim, mas se você... Então, eu estou querendo dar um exemplo que tem, os elementos, os objetos têm uma meta-distinção, que é o usual. Dentro do sistema não existe essa distinção. Ah, então aí faz sentido. Aí faz sentido. Aí você está dizendo a distinção no sistema. Isso. Ah, bom, aí faz sentido. Desculpe se eu não coloquei claramente assim. Então, eu tenho uma coleção de objetos e tenho 4 relações. Eu já estou dando pronto aqui, né? Depois de acabado todo o argumento dele. Essa relação P, enxergando como conjunto de pares ordenados. Então, ele só tem um par, que é o pai do filho. Né? O pai é o pai do filho, digamos assim. Tudo bem? X é pai de Y. Essa é a relação. A filiação é uma relação oposta, no sentido de que Φ está relacionado com Φ. Tá certo? Isso quer dizer que são relações opostas. Brasília é filho de outra coisa. Tudo bem? Matematicamente é a relação inversa. Né? Sim. Exatamente. É a função inversa. Agora, a inspiração ativa, aí que está, ele está argumentando em cima dessas 2 relações aqui. Né? Nós sabemos que em alguma delas, a saber, na ativa, por exemplo, ou na passiva, de X procede Y. Então, na ativa, eu tenho pai que inspira, né? Procede o Espírito Santo. E sei também que o Espírito Santo procede do pai, porque eu tenho que ter essas relações opostas, segundo a terminologia atomista. Tudo bem? Agora, como é que se eu só tenho essas? Para todos os efeitos, para os gregos, só tinham essas. Para a igreja grega. Não é? Como é que eu consigo distinguir o Filho do Espírito Santo? Como é que você consegue? Como é que eu consigo se só tenho essas? Não tem jeito. Ele tem 2 pais. Então tem que ter um par, né? E como eu incluo um aqui, como essa é uma relação oposta, tem que incluir um aqui também. Então é saber do Filho o Espírito Santo e do Filho Espírito Santo do Filho. Essa é que é a solução dele. Atualizadíssima, né? Não está sendo super atualizada, correndo os riscos que a gente tem quando atualiza qualquer raciocínio. Agora melhorou. Certo? Muito bom, muito obrigado. Então tá joia. Eu que agradeço. A ideia é basicamente assim, o verbo, né, o filho, é um ser, isso daí é o raciocínio clássico deles, tá? O verbo, o Deus, se conhece, aí procede-se, quando eu conheço um objeto, acontece alguma coisa internamente, é uma relação interior. Então é isso que gera o verbo, o autoconhecimento. E se ama, e esse é o Espírito Santo. Então essa é uma forma de tentar esclarecer. Sim, professor? Agora a gente pode dizer por que você distingue pelas relações. Veja, Sim. se você fizer uma permutação, você não tem a mesma coisa. É porque a permutação da coisa diferente que você distingue pelas relações. Se você permuta pai e filho, você tem coisas distintas. Exatamente. Tá, essa aqui é a sacada. Pode-se dizer que o Espírito Santo, ele é uma emergência, assim, ele é uma novidade, ele é Um acontecimento. Eu acho que não. Aí teria que ter um universo de onde esses objetos são elementos para poder falar de isso. Acho que não. Tudo bem? Acho que ficou mais claro agora com esse. Então, bacana essa estrutura relacional, né? Você percebeu? Eu já argumentando em cima, né? Você pode colocar no fundo o universo de indivíduos e o domínio do sistema,
com aqueles três se eles não são distintos. Eu acho que na concepção atual, uma coisa novidade é a autoria de não indivíduos, né? Eles não são indivíduos, os três. Eles não se diferenciam totalmente um do outro. Não, mas aí temos... É mais complicado, porque são iguais na essência, são distintos. Não seriam subsistemas. Então, pense na primeiridade. Não pensei sobre isso. Só queria um exemplo, uma estrutura relacional. Pensa na gente, na terceira idade. Tá bom. Vamos continuar, senão não me dá tempo. Tá bom. O Héctor mandou aqui, eu estou obedecendo. Você não pode Que? sistemicamente dizer o universo é Pai, Filho e Espírito. Então, reclamar, se você pensa, Cícera, se você pensa no curso, primeira idade, segunda idade e terceira idade, você não tem indivíduos lá, você só tem relações. Então, poderia ser primeira idade, segunda idade e terceira idade. Eu acho que isso resolve mais ou menos. Não, aí sim, como primeira idade, Mas isso uma é uma- notação de estrutura com objetos e relações, não dá para colocar que os objetos são os três, porque você já os diferencia quando você Enquanto elementos, sim, mas enquanto uma nova categoria lá, primeira idade, segunda idade, terceira idade, aí solve o problema. Bom, eu voltei uma parte aqui, sim? Desculpa, eu só ainda não estou identificando as relações 2 e 3 e 3 e 2, porque elas estão no mesmo pé da 1 e 2, da 1 e 3 e 3 e 1. Como Não seria a 1 e 2 e 2 e 1. que é um e dois. O Pai, o Pai e o Espírito Santo, eles estão na mesma relação do Filho e o Espírito Santo. Ele não seria o Filho e o Espírito Santo numa relação diferenciada. Não entendi. Porque nesse sistema só tem essas duas. Você colocou uma Somente conjunto. exposição ativa, é isso? Inspiração ativa. Inspiração ativa, isso. A inspiração ativa está envolvendo dois tipos de relações. Sim. É que não é que no conjunto é que nós chamamos de relação. É uma família de Não, relação. ele está, eu acho que eu entendi a pergunta dele. Por que da mesma forma que você tem a relação pai e a relação filho, você não tem uma relação pai-Espírito Santo? Que seria Tem, mais... tem, aqui. Mas que também é satisfeita pelo filho. Isso. É um pouco Tem. diferente. Então veja, essa relação é a que distingue o pai. Ela é exclusiva do pai. Essa distingue o filho, ela é exclusiva do filho. No sentido do segundo, do primeiro termo, tá? Essa, o pai e o filho não se distinguem. Daí que a processão é do pai e do filho. Distingue o Espírito Santo as duas. Na concepção grega. Não. Não, agora é latina. Agora é latina. Não, na igreja grega não. Na igreja grega vale isso, isso e essas duas. E aí São Tomás mostra, pô, mas então você tem que as pessoas se identifiquem por relações também. Não pode acontecer isso. Isso é heresia. Não pode acontecer contra a verdade revelada. Não pode. E um argumento dele que é interessante é que se você só tivesse o que você perguntou, o filho seria distinto do Espírito Santo. Como que é? O argumento do Tomás Seria o mesmo. seria o mesmo. Seria o mesmo. O Espírito Santo e o seu filho se tem uma identificação relacional. Pode apagar aqui, por favor? Obrigado. Então, vou ter um pouquinho aqui. Conclui-se, portanto, que as pessoas divinas distinguem-se entre si unicamente por relações. Mas essas relações não podem distinguir as pessoas, a não ser como opostas. A prova disso é que o Pai tem duas relações. Por uma se refere ao Filho, pela outra ao Espírito Santo. Entretanto, como essas relações não se opõem, elas não constituem duas pessoas. Pertencem a uma só pessoa, a do Pai. Se, portanto, no Filho e no Espírito Santo só se pudesse encontrar duas relações pelas quais cada um se refere ao Pai, né? Me perdi aqui. Elas não seriam opostas entre si, como as duas relações pelas quais o Pai se relaciona com eles. Então, do mesmo modo que o Pai é uma só pessoa, seguir-se-á igualmente que o Filho e o Espírito Santo seriam uma só pessoa, possuindo duas relações opostas às duas relações do Pai. Teríamos um sistema bonitinho, só que não teríamos trindade, teríamos
né? Duas pessoas. Mas isso é uma heresia porque destrói a fé na Trindade. É contra o meu axioma da revelação. Portanto, é preciso que o Filho e o Espírito Santo refiram-se um ao outro por relações opostas. Ora, em Deus não pode haver outras relações opostas, senão as de origem, como acima ficou provado, só há 4. E essas relações de origem opostas entre si entendem-se as de princípio e as que procedem do princípio. Conclui-se, portanto, que se deve afirmar ou que o Filho procede do Espírito Santo, mas ninguém o diz, ninguém afirma isso, ou então que o Espírito Santo procede do Filho. É isso que confessamos. Quer dizer que é uma opção. É, que a primeira, se não queria ser afirmar nem a segunda, quanto mesmo a primeira, né? Quer dizer que o argumento nos permitiria considerar que o Filho procede do Espírito Santo. Ele opta que não. Porque isso não é assumido, isso é contraditório. A coisa interessante que me parece nisso é o seguinte: quando você então vai definir sistema, você pode começar com o domínio de objetos, você pode começar com o domínio de objetos, mas a priori não está determinado se eles são idênticos ou não. Isso. É, digamos assim, um conjunto de objetos onde você ainda não tem uma relação de identidade determinada. Agora, quando você introduz a linguagem, fala, bom, eu vou usar quantos símbolos eu quiser, mas não está a priori determinado que cada nome, cada constante denota um objeto. Não está determinado a priori isso. Você usa nomes à vontade. Não é? O que vai determinar se eles são iguais, se eles denotam a mesma coisa ou não, São as relações. não só as relações, mas a definição seria assim: se dois objetos, dois termos denotam o mesmo objeto, se a substituição deles em todas as relações dá a mesma coisa, ou seja, me fugiu a palavra, indistinguibilidade. Isso. Por indistinguibilidade. Mas aqui na frente, eu pulei umas páginas, eu vejo que você não define identidade assim, você define identidade no sentido tarskiano tradicional, Sim. e os termos são iguais, eles denotam objetos iguais. Então, quer dizer, nessa minha exposição, um único exemplo de uma estrutura relacional que não tem a identidade usual é esse. Porque que eu detectei, não é minha, não é o meu sistema. Né? Mas é interessante que seja assim, porque você tem uma noção mais interessante de sistema, que não usa a definição de identidade pela identidade dos objetos, mas pela indistinguibilidade do sistema. Então, mas pela exaustão das relações. Não, indistinguibilidade por permutação. Exaustão. Que é uma definição mais interessante de E, igualdade. na verdade, quando você pode dar uma definição geral do sistema como uma estrutura em que o universo é uma coleção de objetos, não necessariamente distintos entre si a Exatamente. princípio. O que vai determinar isso é como eles se comportam por permutações. Isso que é o mais interessante, isso que eu trouxe esse exemplo. Em teoria Uma de modelos, definição mais geral. em teoria de modelos isso aparece de alguma forma. Né? Em teoria de modelos isso aparece. Né? E eu me lembro que tem um trecho de um daqueles 2 artigos do Debran, em que ele fala os elementos distintos entre si, não apenas analiticamente distintos. Então tem um certo momento que ele diz, agora eu quero que eles sejam distintos. Vocês lembram disso? Sim. Não me lembro onde é que é, qual dos artigos, mas eu me lembro desse trecho, não apenas analiticamente distintos. Muito bem, então, eu gostaria agora, já que entramos na discussão das definições do sistema, o próximo é apresentar algumas definições já conhecidas e estabelecidas. A primeira, do pai, aí, considerado o pai da teoria de sistemas, do Bertrand Laffitte. Um sistema pode ser definido como um conjunto de elementos estando em interrelações. Interrelação significa que elementos P estão em relações R. Mantém, né, relações. Mantém. É verdade, não estou gostando dessa minha tradução. Mantendo em relações? Mantém. Não, Se mantendo mantém, relações. se mantém. Tá bom. Mantendo relações. Ok. Estão em relação. Estão. Não é geral. Não sei. Bom, vocês estão lendo em inglês, a tradução ignora se for matafônica. Só fazer a língua inglesa não é a língua original dele. Sim, é alemão. Então, uma das críticas que se faz ao texto dele é que
complica às vezes a interpretação, porque ele pensa que no alemão escreve como inglês. Exatamente. Então é complicado. Então, às vezes, o pensa como inglês alemão, dele escreve como alemão. Então, por exemplo, o próprio nome da teoria, ele chama de General System Theory, no singular. Ele fez isso porque traduziu do alemão, ou dizer que é o único sistema. Acho que é a primeira opção, não acho que é a segunda. Então, mas segundo a interpretação do Bauman, não é a teoria que é geral, toda a teoria é geral, é do sistema que é geral. Então, abrange das possibilidades. isso, Você tem que é uma a teoria crítica do Berlinski ao trabalho do Bertrand Philipp. Por isso que o Eu Lemaitre acho que não ele... chama o livro dele de teoria geral do sistema, a teoria do sistema geral. Então, será que é isso? Tem... Não, É uma polêmica. É uma polêmica. Eu acho que seria teoria geral de sistemas, porque, por exemplo, quando ele fala de crescimento, da fórmula de crescimento exponencial, seria muita ingenuidade do camarada com esse porte intelectual afirmar que todo o sistema segue. Aí interpretado essa teoria geral como um conjunto de teorias que possa atender os diferentes sistemas. Entendi. Bom, mas voltemos à definição. Interrelação significa elementos P, standing in relations R, so that behavior of an element P in R is different from its behavior in another relation R linha. Não sei como fala isso. If the behaviors in R and R linhas não são diferentes, primes são diferentes, não há interação e os elementos se comportam independentemente com respeito às relações R e R. Essa definição, uma delas, né? Porque ele tenta propor, discute muito, isso aí não é uma definição usual. Bom, depois temos uma definição já matemática do Mészárovitch e do Takahara, que define o sistema geral uma relação sobre conjuntos não vazios. Então, o que significa que esse é o sistema, é uma relação como um subconjunto do cartesiano de uma família de conjuntos. Então, eu pego, para estabelecer essa relação, eu tomo um elemento de cada conjunto e digo se há ou não uma relação entre eles. Onde o xzinho aí denota o produto cartesiano e I é um conjunto de índices. Um conjunto componente VI é referido, né? Como objeto do sistema. Quando o I é finito, simplesmente escrevemos que está contido nesse cartesiano. Nós demos um exemplo aqui de uma relação binária. Então, para Mészárovitch e Takahara, uma relação é um sistema. Depois nós temos a do Ilin, também conhecido como Jeffrey Forrest, no seu nome ocidental. Um sistema é um par ordenado de conjuntos, esse eu gosto mais. Quando eu entrei em contato pela primeira vez com a teoria de sistemas, e eu vi o sofrimento lá de tentar se definir, eu falei, nossa, por que não uma estrutura relacional, né? Ou um modelo, ou uma categoria? Aí eu descobri que todas elas já foram feitas, né? Eu nasci atrasado. Então, o Berlin já tinha feito em 83, o Gauguin já tinha feito na década de 60, de forma categórica, e o que eu vou apresentar, acho que não fizeram, espera. Então, o sistema é um par ordenado de conjuntos, S, igual a MR, par MR, tais que M é o conjunto de todos os objetos de S, e R é um conjunto de algumas relações definidas sobre M. Os conjuntos M e R são denominados conjunto objeto e o conjunto relação de S, respectivamente. Aqui, seja R pertencente a R, seja uma relação de S. Então, essa relação é definida como segue. Existe um número ordinal M em função da relação, para cada relação há um ordinal, chamado comprimento da relação de R, também chamado de aridade. Então, se é uma relação binária, se é uma relação ternária, se é quaternária. Então, para cada relação existe uma aridade. Ordinal é finito? Aí eu entendi que não, né? Aqui sim, porque ele coloca aqui embaixo, né? O Mészárovitch não, né? O Mészárovitch é um conjunto de índices, então ficou mais sofisticado, né? Eu tentei provar uma equivalência, no caso finito são equivalentes, quer dizer, você consegue traduzir um no outro.
Bom, Eles são diferentes quando, no caso, quando eles são finitos, surgindo objetos e relações definidas. dos objetos infinitos. Aí há uma equivalência de definições. De uma se chega na outra. No caso geral, eu não pensei, não vale a pena. Aí, a última definição de Quem são esses dois? Você está subindo? Então, Vou aparecer? Quem quer saber? lá quando ele foi. A ambiguidade é tua, né? Foi. Eu não sei nem assobiar.